Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 11 de março. Atletas de Niterói passam a treinar em complexo de atletismo Aida dos Santos, na expectativa das Olimpíadas e os Jogos Pan-Americanos de 2031. Monumento aos Pracinhas vai passar por obra de revitalização. Centro Cultural Banco do Brasil tem mostra de longas de terror dirigidos por mulheres. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. A UPA Colubandê, em São Gonçalo, acaba de receber uma certificação de boas práticas em enfermagem concedida pelo Conselho Regional de Enfermagem. Ela é a primeira unidade de pronto atendimento em todo o Brasil a adotar um modelo baseado no método Marjorie Gordon, que garante cuidados humanizados e individualizados ao paciente. O diferencial da UPA Colubandê é a avaliação dos pacientes de modo abrangente, segundo os padrões criados pela enfermeira norte-americana Marjorie Gordon, e que são referência internacional. Esse processo facilita o raciocínio clínico do enfermeiro e a formulação de diagnósticos para que ele possa agir com mais segurança. O método avalia 11 padrões de saúde, levando em consideração o sono e o metabolismo do paciente, a percepção do indivíduo sobre sua própria saúde e até mesmo sua crença, os valores nos quais a pessoa deposita sua confiança e fé. Desde que o paciente ele dá a entrada na unidade, que ele passa pela classificação, lá na própria classificação já inicia-se esse processo de enfermagem, quando o enfermeiro ele já coloca, já insere o diagnóstico de enfermagem e dali já é tomada uma decisão em relação a esse paciente quando a gente fala de assistência prestada. Eu vejo o profissional hoje entendendo a importância que ele tem na assistência direta ao paciente. Isso foi muito importante para a gente. A segurança que isso gera para o paciente também, quando os cuidados eles são direcionados, também faz toda a diferença. A gente entende que esse paciente dentro da UPA do Colubandê, ele é acolhido da hora que ele chega até a hora que ele é transferido com excelência, por um grupo de profissionais que entende a importância que existe no cuidado desse paciente. O processo de enfermagem começou a ser implantado desde janeiro do ano passado e, além da UPA Colubandê, ele está sendo utilizado no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, e no Hospital Estadual João Batista Cáfaro, em Itaboraí. Primeiro, nós conseguimos implementar, o processo na íntegra no Hospital Estadual Alberto Torres e no Cáfaro, por ser unidades que têm o paciente internado, então foi um pouco mais fácil. A UPA foi um pouco mais desafiador, então a coordenadora de enfermagem da UPA, juntamente com a qualidade, o NEP, o Núcleo de Ensino e Pesquisa, trabalhou ali arduamente para conseguir adequar o processo de enfermagem à realidade de fato de um pronto atendimento. A UPA, na verdade, foi a primeira UPA do Brasil, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil a ser reconhecida pela implementação do processo de enfermagem, e hoje a gente consegue ver essa valorização dos profissionais, esse reconhecimento, inclusive de visitas de outras unidades até particulares, para ver como que foi adaptado a essa realidade do atendimento. Então, assim, isso foi muito gratificante, Foi um trabalho até mesmo do Corém, juntamente com a gente, quanto instituição, para fazer um modelo que fosse um modelo padrão de fato e que fosse reconhecido e pudesse ser utilizado em outras unidades. A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, que são as responsáveis por 30% das mortes no Brasil. A chamada pressão alta atinge mais de 50 milhões de brasileiros entre 30 e 79 anos. O fato de 35 milhões desses pacientes não conseguirem manter a pressão sob controle motivou a Sociedade Brasileira de Hipertensão a iniciar a campanha Aliança Onda, Menos Pressão, Mais Ação. O repórter Paulo Vitor Viviani vai contar para a gente os objetivos dessa campanha. Bom dia, PV.
Olá, bom dia Flávia, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o número de adultos com diagnóstico médico de hipertensão aumentou em aproximadamente 4% nos últimos 15 anos, sendo o estado do Rio de Janeiro o primeiro dessa lista, no maior número de casos, seguido de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Hoje, para falar com a gente sobre esse tema, a gente recebe o Dr. Mário Neves, que é diretor científico da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Doutor, muito bom dia. Doutor, a gente sabe que a pressão arterial, a hipertensão, ela leva a um grande número de doenças, como a insuficiência cardíaca, o AVC, mas recentemente surge também um novo caso mais grave. Que tipo de doença seria essa? Bom dia. Bom dia. Como você disse, a hipertensão, ela não só é uma doença propriamente dita, mas é um fator de risco para outras doenças, né? Infarto, AVC, insuficiência cardíaca. E tem surgido o que a gente chama agora de hipertensão maligna, um termo que usava no passado, deixou de ser usado. São aqueles casos de hipertensão de muito difícil controle que leva a complicações, às vezes, precoces na vida. E, felizmente, não é a maioria dos casos, né? A maioria dos casos são as pessoas que têm pressão elevada, não sabem que têm essa pressão elevada e, com isso, deixam de tratar. Os números são alarmantes na hipertensão, né? Mais de 50 milhões acima de 18 anos no país têm hipertensão. O problema é que metade dessas pessoas não sabem que têm hipertensão arterial e das que sabem, também metade não fazem o tratamento adequado. Então, a gente tem a grande maioria dos nossos pacientes hipertensos sem controle da sua pressão arterial, o que leva a complicações futuras, né? Doutor, esse não acompanhamento, né, saber que tem, mas não fazer o acompanhamento ou também não identificar a hipertensão é um problema, porque é uma doença silenciosa. Exatamente, esse é o grande problema. Diferente de outras doenças, né, infecciosas, por exemplo, que aparecem logo os sintomas e a própria pessoa sente a necessidade de tratar, a hipertensão, se você não medir a pressão arterial, você não vai saber que está com a pressão elevada. Não devemos esperar o aparecimento de sintomas, né? As pessoas ficam muito atribuindo a questão de dor de cabeça, tonteira, mas muitas vezes não aparece nenhum sintoma, aliás, na maioria dos casos, e em outras situações a dor de cabeça nem é a causa da hipertensão, e às vezes a pessoa acaba ficando com a pressão elevada por causa da dor de cabeça. Então não devemos esperar qualquer sintoma, devemos sim procurar medir a pressão arterial de tempos em tempos para saber se tem hipertensão ou não. Doutor, o senhor falou a respeito dos números alarmantes da hipertensão e, em decorrência disso, a Sociedade Brasileira de Hipertensão lança uma campanha com o objetivo principal de conscientização e informação da população a respeito desse problema? Exatamente. Isso, na verdade, foi uma chamada da Organização Mundial de Saúde, que está tentando ver se controla pelo menos 50% dos hipertensos no mundo até 2040. Alguns países já aderiram a essa chamada, como França, Portugal e Austrália. O Brasil é o primeiro país na América Latina a ter um movimento desse tipo e nosso objetivo é controlar até 70% dos pacientes até 2030. É uma meta ousada, a gente sabe que é difícil de fazer, mas o Brasil já teve outros movimentos, inclusive do tabagismo, né? A gente tinha uma taxa alta de fumo, em torno de 40%, hoje é em torno de 11%. Então, se houver envolvimento de todos, a gente consegue essa meta. Então, eu vou falar rapidamente dos 4 pilares desse movimento, que a gente chama de Aliança Onda, menos pressão, mais ação. O primeiro visa basicamente a sociedade. Como você falou, precisa ter o reconhecimento de todos de que é uma doença que preocupa, e precisamos ter o conhecimento que ela traz complicações, mesmo que não traga sintomas. O segundo pilar é o envolvimento das instituições, tanto públicas e privadas. Nós estamos procurando parcerias, da importância de estar aqui hoje na TV Alerj para que ajude nessa divulgação, inclusive com seus próprios funcionários, seus próprios setores. E então essas instituições precisam também reconhecer da importância da hipertensão, que inclusive é a terceira causa de absenteísmo no trabalho, né? Só perde para saúde mental e para dor lombar. O terceiro pilar seria basicamente visando os próprios pacientes, porque os pacientes ficam muito passivamente esperando que o médico determine o que fazer. A gente tem chamado isso de engajamento ou empoderamento do paciente e precisa estar mais ativo e procurar o seu tratamento ou procurar sempre verificar a sua pressão e sempre questionar o seu próprio tratamento. Então, é preciso que os pacientes participem mais ativamente desse processo, né? Porque há uma tendência de sempre culpar o paciente pela falta de adesão ao tratamento, que é a principal causa da falta de controle da hipertensão no país, né? Mas a gente sabe que é um problema complexo,
próprio sistema de saúde envolve. E, por fim, o quarto pilar é os próprios profissionais de saúde, né? Porque não é só o médico que trata a hipertensão, é toda uma equipe de saúde. Isso é muito bem visto na atenção primária, nas equipes básicas de saúde, onde tem nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo. Então, toda uma equipe precisa participar desse processo, precisa se capacitar da melhor forma possível. E o objetivo da sociedade, e nós já estamos fazendo isso, é contactar a Secretaria Municipal de Saúde, já tivemos aqui no Rio de Janeiro, em outras cidades do interior de São Paulo também, para que os profissionais de saúde participem desse movimento também. Perfeito, doutor, muito obrigado pela sua participação. É isso, Flávia, não deixar ter os sintomas para fazer esse acompanhamento, sempre estar ali visitando o médico rotineiramente para ter esse acompanhamento. Prevenção, como sempre, o melhor remédio, né? Volto com você no estúdio. Obrigada, PV. Agradece ao convidado aí também pelas informações. Realmente é importante que o paciente, né, e todos nós tenhamos aí contato com a prevenção, né? A gente esteja sempre preparado para a prevenção, para poder aí acompanhar sempre, aferir a pressão e ver se tem ou não aí hipertensão. Muito obrigada mais uma vez, bom dia. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Jovens atletas do Parque Esportivo e Social do Caramujo passaram a treinar no Complexo de Atletismo Aida dos Santos, no campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense. São atletas de várias modalidades que sonham em evoluir no esporte para disputar competições como as Olimpíadas e os Jogos Pan-Americanos, sobretudo se Niterói, em conjunto com o Rio de Janeiro, conquistar o direito de sediar o evento em 2031. No complexo, eles encontram estrutura e equipamentos profissionais, visando uma evolução nas performances e nos tempos. O Complexo de Atletismo da UF homenageia a atleta Aida dos Santos, que nasceu no Rio de Janeiro em 1937, mas cresceu no Morro do Arroz, em Niterói. Mulher preta, Aida enfrentou barreiras sem o apoio de um treinador e com material emprestado. Mesmo assim, foi a primeira mulher brasileira a chegar mais perto do pódio olímpico nos Jogos de Tóquio em 1964, quarto lugar no salto em altura. O Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, também conhecido como Monumento aos Pracinhas, vai passar por uma obra de revitalização e restauração no valor total de 58 milhões de reais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai prestar cooperação técnica ao Ministério da Defesa neste projeto, que visa melhorar as condições de preservação do acervo e dar acessibilidade a pessoas com deficiência. A última intervenção no monumento do Aterro do Flamengo foi em 2001. Mesmo com as estruturas deterioradas, o mausoléu dos restos mortais dos combatentes brasileiros tombados em solo italiano continua a ser um ponto turístico bastante visitado. Está em cartaz a mostra Mestras do Macabro, as cineastas do horror ao redor do mundo, com uma seleção de 28 longas de terror dirigidos por mulheres. Por muitas décadas considerado restrito aos homens, o gênero do terror possui diretoras de estilos muito diferentes, destacados na mostra do Centro Cultural Banco do Brasil. A produção nacional também está presente, com alguns dos melhores títulos brasileiros dos últimos anos. A entrada é gratuita e os filmes podem ser assistidos até o dia 14 de abril. Vamos agora dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Você vê aí na tela, Sumidouro, tempo nublado, 24 graus. Teresópolis, também tempo nublado, 19 graus. Coatis, 24 graus. Itatiaia, 23 graus neste momento. Agora você vê imagens ao vivo do Pão de Açúcar. Neste momento aqui no Rio de Janeiro faz 24 graus e a máxima prevista para hoje é de 34 graus. Parece que um tempo um pouco mais ameno aqui no Rio de Janeiro, se é que a gente pode dizer um pouco mais ameno por aqui. Muito obrigada pelas imagens, Rodrigo Melo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser rever, enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã.